Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial, o Dr. João Neto, ele que é especialista no tema de direito eleitoral e vai tirar todas as suas dúvidas sobre noções de direito eleitoral. Esse é o nosso tema de hoje. Dr. João, é um prazer estar recebendo você mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço o convite, mais uma oportunidade aí de estarmos aprendendo mais um pouquinho. Hoje vai ser um programa assim, cheio dos conceitos, né? Passar para o nosso telespectador o que é que vem a ser essa pegada aí de direito eleitoral e outras dúvidas mais aqui. Então vamos começar pela pergunta principal e inicial, né? O que é o direito eleitoral? Bom, o direito eleitoral ele é o ramo do direito público, cujo o objeto de estudo são os institutos, as normas e os procedimentos inerentes ao processo de exercício do sufrágio e transferência do poder político àqueles escolhidos pela população. Então, o direito eleitoral, ele ensina e estuda e determina todos os procedimentos e normas e instruções desse processo que envolve a escolha dos representantes políticos. Você usou uma palavra aí que não é muito habitual em nosso meio, né? Sufrágio. Fala pra gente aí também o que é esse sufrágio, para que a pessoa possa entender bem o que é o direito eleitoral, né? Sim, bom, o sufrágio, o exercício do sufrágio é representado pelo voto. Hoje no Brasil nós temos o sufrágio universal, que é o poder de exercício do voto de forma universal, sem distinção econômica, de gênero. Então, o voto hoje ele é direto, secreto, facultativo para as pessoas de 16 a 18 anos, melhor dizendo, e para as pessoas acima de 70 anos e para os analfabetos, mas é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Então, o sufrágio ele é representado pelo direito de exercício do voto. Através desse voto, se escolhe os representantes políticos e confere, acontece o ato jurídico perfeito da soberania de uma nação, que é a escolha, a participação direta ou indiretamente do poder, do sistema político. Nessa toada aí, qualquer pessoa do povo pode votar? Não. A condição de voto, ela segue requisitos que o primeiro passo é o alistamento eleitoral. Então a pessoa ela requer junto ao cartório eleitoral o seu alistamento, que é um procedimento administrativo de formalização, melhor dizendo, de novos eleitores. Então através do alistamento eleitoral se adquire a nascente do direito político, que é o direito ao voto. Então quem se alista pode exercer o voto. Então eu preciso me alistar para poder me candidatar para a votação? Para votar é porque não se candidata para a votação. Você se alista, se regulariza enquanto cidadão perante o órgão eleitoral, através de um cartório eleitoral. Na maioria das comarcas tem um cartório eleitoral, se não nas capitais dos estados tem cartório eleitoral, e aí sim se adquire o direito ao voto. Então, a pessoa que como eu falei lá no exercício do sufrágio, tem de 16 a 18 anos, exerce isso facultativamente, 16 a 18 e acima de 70 não é obrigatório, mas entre 18 e 70 anos o voto é obrigatório. Então tem que ter o alistamento eleitoral, é o primeiro dos requisitos formais que ensejam a autorização ao voto. E quem pode se candidatar, por exemplo, a um cargo eletivo? Eu sei que a legislação ainda traz algumas idades, né, a depender do cargo, mas digamos de forma geral, o que é que me faz poder estar apto a poder me candidatar a um cargo eletivo? Bom, os requisitos para uma candidatura a um cargo eletivo, eles são tidos pelo artigo 14, são determinados, dispostos pelo artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, e traz ali as condições de elegibilidade, que é o conjunto autorizador que o legislador pensou lá, o constituinte pensou, trazendo na Constituição Federal esses requisitos que devem ser cumpridos para que se possa atingir a condição de elegibilidade, que é ter a nacionalidade brasileira, o pleno exercício do direito político,
ter o alistamento eleitoral, ter a filiação partidária e cumprir os requisitos de idade mínima, que, mais uma vez, a Constituição também especifica, 35 anos no mínimo para a candidatura de presidência ou vice-presidência, 30 anos para a candidatura de governador ou vice-governador e 21 anos para deputado federal, estadual, prefeito, vice-prefeito e 18 anos, que é a idade mínima para o cargo de vereador. Então, a Constituição traz esses requisitos de elegibilidade que devem ser cumpridos obrigatoriamente e também falaremos dos requisitos do não cumprimento da inelegibilidade, que são causas que impedem o acesso ao pleito, ao cargo eletivo. Então, a elegibilidade você já trouxe aí, são quais mesmos? A elegibilidade são os dispostos no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse artigo ele é específico, são elegíveis. Aí traz os requisitos. O brasileiro nato, aquele que detém o pleno exercício dos poderes políticos, aquele que está alistado, tem o seu alistamento eleitoral, aquele que está filiado, tem a filiação partidária e que cumpre os requisitos das idades. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, tá certo? Dá tempo de você tomar uma água, ir ao banheiro, depois volta para poder estar conosco, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, seja bem-vindo ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos falando aqui um pouco sobre direito eleitoral. Estamos trazendo aqui alguns conceitos para que você possa conhecer melhor e poder exercer o seu direito quando chegar aí ano de eleição, tá bom? O Dr. João Neto está aqui conosco, tirando todas as suas dúvidas. E paramos aqui falando um pouco sobre o que é, né, aí a elegibilidade. E queremos também saber o que é a inegibilidade, né? O que é que nos faz perder esse direito aí, né? Bom, a inelegibilidade, ela é o conjunto de fatores que obstam o acesso do cidadão ao pleito de um cargo eletivo. Essa inelegibilidade, ela é trazida pela Constituição Federal, lá também no artigo 14, e também pela Lei de Inelegibilidade, que é a Lei Complementar 64 de 90. Que em 2010 teve grandes alterações aí pela lei da ficha limpa. Mas, em síntese, o grande fator de inelegibilidade é a condenação de um cidadão, seja uma condenação transitada em julgado ou confirmada por órgão judicial colegiado, por crimes contra a lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, improbidade, o sistema financeiro, tortura. Então, essa condenação, seja transitado em julgado ou até mesmo antes do trânsito em julgado, uma vez confirmada por órgão colegiado, a partir do cumprimento da pena, até 8 anos do cumprimento da pena, existe a condição elementar de inelegibilidade. Fala-se muito que essa inelegibilidade, quase não sai, né, gente? Ela pode ser reflexa e relativa. O que é isso? Traz aí pra gente aí essa diferença, se existe, não existe. Sim, a inelegibilidade reflexa, ela é pautada lá no artigo 14, parágrafo 7º, que é uma inelegibilidade que se estende não só à figura do candidato, já em exercício da pessoa, do político em exercício do mandato, ele se estende essa inelegibilidade aos seus parentes consanguíneos em até 2º grau, ao cônjuge e essa característica de parentesco, de proximidade com o membro já do poder público é uma inelegibilidade reflexa. Então, assim, ela é esse obstáculo também, ele se estende, o artigo traz, o inciso traz cônjuge, mas ele é válido também para o casamento eclesiástico, para o concubinato e para a união estável.
Então, todas essas pessoas que detêm naquele território parentesco ou relação matrimonial com o efetivo político que exerce aquele mandato, está acobertada aí pela inelegibilidade relativa. Agora, respondendo à segunda pergunta, que foi sobre essa é a reflexa que eu acabei de dizer. Sobre a relativa, ela é uma condição temporária, ela é para um mandato específico. Então, assim, a inelegibilidade relativa, ela pode ser, ela se tem como relativa porque pode ser desincompatibilizado daquele pré-candidato. Hoje eu exerço uma função que me impede, me dá uma causa de inelegibilidade, mas eu posso me desincompatibilizar para que eu possa estar apto a exercer esse cargo. Então, assim, ela é transitória. É diferente da inelegibilidade absoluta, que é por condenação. Fui condenado por, como eu disse, decisão transitada em julgado ou confirmada por órgão colegiado pelos crimes de lavagem de dinheiro, contra a administração pública, sistema financeiro, etc. Aí eu tenho uma inelegibilidade absoluta. Nesse caso da relativa, ela pode ser afastada. E você falou da desincompatibilização. Isso. Como é que a gente pode identificar isso daí? A desincompatibilização, ela é o ato pelo qual o pré-candidato se afasta daquele cargo ou de suas funções que o impedem de candidatar. Por exemplo, os servidores públicos, em geral, eles têm o caráter de estarem nessa inelegibilidade relativa e por isso precisam se afastar dentro do prazo legal estabelecido, tanto pela Constituição quanto pela lei de inelegibilidade, de se afastar. Eles devem se afastar do cargo para poder pleitear um mandato eletivo. Isso é tido para que a sua função primordial de servidor público não interfira na campanha ou na própria candidatura. Um exemplo concreto disso que a gente pode ter das últimas eleições agora para o cargo de presidente foi o candidato a vice-presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, era ministro de Estado, foi ministro da Casa Civil, substituindo o Onyx Lorenzoni, depois passou para a defesa, por último, ele exercia a função de assessor especial da presidência e 6 meses antes, dentro do prazo eleitoral, ele teve que se desincompatibilizar, sair dessa função para que ele pudesse pleitear o cargo de vice-presidente da República. Então, a desincompatibilização é isso. E o que ocorre caso não aconteça? Bom, em eventual não desincompatibilização, aquele pré-candidato que deixa de proceder com essa determinação legal, ele está vulnerável, ele pode ser, e com certeza ele vai ser impugnado, o seu registro de candidatura vai ser impugnado, podendo ser por outro candidato, por um partido político, por uma coligação partidária ou até mesmo pelo Ministério Público. Então, quem não se desincompatibiliza, continua exercendo sua função de inelegibilidade e candidata, sem respeitar o prazo legal, inclusive, pode ser impugnado. Gente, muito bom ter você aqui conosco, tá certo? Essa semana é uma semana muito especial para mim, né? Meu filho, Gabriel, está completando 10 anos de idade, né? Agora é um pré-adolescente. Então, meu filho, beijão para você, papai te ama, sou muito feliz de ter você em minha vida, você que abriu, né, esse novo horizonte para a vida do papai e da mamãe, né, que é essa bênção de poder ser pai, né, de ter você como meu primeiro filho, viu? Então, feliz aniversário, Gabriel Torres. E a você que nos assiste, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco e espero que tenha gostado do programa. Divulgue o nosso programa nas redes sociais, ele vai estar gravado lá, tá certo? Lá no Flávio Varela Torres no canal do YouTube, tá certo? Você pode assistir quantas vezes você quiser. Doutor João, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, volte mais vezes, vamos falar mais vezes, né? É redundante, mas essa é a realidade, sobre temas da parte eleitoral. Com certeza, eu agradeço pela oportunidade, já temos mais tópicos, mais temas aí preparados e em breve estarei de volta. Deus te abençoe e até a próxima.